Olá, eu sou o TBM e hoje vamos falar sobre cinema, mais precisamente de um gênero que eu gosto bastante, que é o expressionismo alemão. Mas antes de tudo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e vamos nessa! Então hoje a gente vai falar sobre expressionismo alemão, um gênero bastante amado pelos cinéfilos de todo mundo. Eu particularmente gosto demais desse gênero. O expressionismo, para quem não sabe, é um movimento artístico surgido ali na Alemanha, ali no início do século XX, precisamente por conta do terror da Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento surgiu para mostrar os horrores da guerra. Então, o expressionismo ele tentava refletir esse lado subjetivo, né? Elevar a potência máxima, a expressão. Expressionismo, expressão de horror. Uma obra bastante conhecida que reflete esse lado deformado, essa deformidade do mundo daquela época. É um famoso quadro do pintor Edvard Munch, O Grito. Esse quadro ele reflete tudo, o horror, né, que as pessoas estavam sentindo, o medo. Claro que esse movimento iria para o cinema, né? E aí temos o expressionismo alemão no cinema. Foi um movimento, um gênero bastante reflexivo, bastante, digamos assim, arrasador, né? Que eu particularmente me amarro no gênero do expressionismo alemão. Temos filmes exemplares, né? Vamos começar com um clássico, um dos primeiros, o precursor desse movimento nas telonas, que é O Estudante de Praga, de 1913. Né? Ele foi ali produzido pelo Paul Wenig, que foi o ator principal desse filme, né? O Estudante de Praga, que foi baseado levemente, vagamente, numa obra de Edgar Allan Poe, Will Wilson, né? No qual, nesse filme, o cara vende o seu reflexo, né, para um charlatão, né? Então um charlatão ele compra o reflexo do personagem, né, do personagem principal do filme, e aí há um sofrimento, há um horror que se vai colocar a partir desse fato, né, adiante. Ele vai começar a trazer elementos do expressionismo, né, essa questão subjetiva do horror, né, elevada ao máximo, né. Então temos o Estudante de Praga, de 1913, um clássico. Encheu cinemas na época, lotou cinemas na época. Depois do Estudante de Praga temos um outro filme, né. Temos um filme de 1920, que é O Golem, Como Veio ao Mundo. Esse foi dirigido pelo Paul Wenig, o mesmo do Estudante de Praga, né? E ele também foi o ator, ele era o Golem também, ele fazia o papel do Golem também. Um filme que, esse Golem, ele era feito de pedra, né? Um monstro mitológico aí, feito de pedra. Então esse Golem ele assombrava, né, a aldeia ali e tudo mais. Então é um filme muito bom, também um clássico também do expressionismo alemão, O Golem, Como Veio ao Mundo, de 1920. Depois do Golem tivemos um clássico do expressionismo alemão. Esse filme é conhecido por muitas pessoas que conhecem, que gostam de cinema. Muitas pessoas entram na porta, né, entram nesse gênero por esse filme, que é um clássico. Eu estou falando de um filme de 1920, O Gabinete do Dr. Caligari, né? Esse filme foi dirigido por Robert Wayne, né? E interpretado, né? Cesário foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Conrad Veidt, né? Que também fez um outro clássico ali naquela época, que era O Homem que Ri, né? Entre outros, né? Casablanca, entre outros. Então,
estamos falando do Gabinete do Dr. Caligari, o clássico, né? Esse filme mostra bem o que era esse movimento, né, do expressionismo, né? As ruas, tudo retorcido, as casas retorcidas, a forma de atuação retorcida do Colin Firth ali, do Cesare, né? O horror, né? Maquiagem pesada. Então esse filme é monumental. É um clássico mesmo, de verdade. Quem não viu, assista. Esse filme é imperdível. O Gabinete do Dr. Caligari de 1920. Agora eu vou falar de um clássico, um outro clássico, né? Eu vou falar agora de Nosferatu, uma sinfonia de horror de 1922. Dirigido por F.W. Murnau, né? Então estamos falando de uma adaptação, né, digamos assim, do livro de Bram Stoker, Drácula, né? Que na época, na verdade, a viúva de Bram Stoker não autorizou que fizessem um filme, né? Então, a partir do livro. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de um gato, né? Eles, vamos tirar a figura do Conde Drácula e vamos colocar o Conde Orlok, né? Conde Orlok, né? Que é uma espécie de um rato humano, né? Ele era feio, os dentes de rato, os dedos longos, pontiagudos, careca, com a orelha feio, né? E esse filme ficou bem melhor do que várias adaptações aí do Conde Drácula. Eu me amarro nesse filme, né? Eu gosto muito desse filme. Esse filme é sombrio, a sombra, né? Ele é feio. Esse filme, o ator Max Schreck, que faz o papel, né, do Nosferatu, ele está extraordinário, atuação fenomenal, é assustadora. Então fica aí uma dica: Nosferatu, uma sinfonia de horror de 1922. Um outro clássico que não pode ficar fora da lista, estou falando de um filme de 1927, Metrópolis, dirigido por Fritz Lang. Esse também é um clássico, né? Que mostra ali a classe operária, né? De um lado que está ali submissa à questão das máquinas e tudo mais, vivem no lugar pobre, enquanto tem os políticos que vivem no lugar bonito, lúdico, né? Uma coisa bem marxista, né? Bem marxista aí, proletariado e, né, a burguesia. E aí tem um caso de amor entre os dois, né? Um caso de amor surge aí de um lado e de outro lado, né? E temos a Androide Maria, né? Bem clássica a cena da Maria, né? Da Androide Maria, né? Então esse filme é outro clássico aí do cinema, né? Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang. Fica aí outra dica para você conhecer. Agora eu vou falar de um filme de 1924, estou falando da Última Gargalhada, dirigido por F.W. Murnau. Né? Conta a história de um cara que foi demitido, né, do seu trampo, né, que ele já há muito tempo estava ali. Então ele começa a sofrer, ele começa a ser humilhado, então há um sofrimento, né, ele já está velho, né, e há um sofrimento. Você fica com pena, né? É um filme triste, digamos assim. É um filme bastante triste. A Última Gargalhada, né? De F.W. Murnau. Esse filme de 1924, como eu disse. Vale a pena dar uma chance. Fecharmos nossa lista, vou falar de um filme de 1931. Alguns não consideram esse filme como parte do expressionismo, mas há elementos ali que mostram muito bem esse lado, né, sombrio, de terror, né, do expressionismo nesse filme. Eu estou falando de M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931, estrelado por Peter Lorre e Fritz Lang, também na direção desse filme. Então é um clássico. Ele foi baseado numa história real, né, de um serial killer, né, que matava criancinhas, né. Então é um classicaço do expressionismo aí do cinema, né?
de 1931, M, O Vampiro de Düsseldorf, com Peter Lorre e Fritz Lang na direção. Vale a pena dar uma chance para esse filme. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!